irmã Janaína tem um testemunho para contar? Pode ser agora? Testemunho de bênção, testemunho de cura, testemunho de milagre. Nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda faz milagre, porque o nosso Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Podemos confiar. Estamos nas mãos de Deus e guardados, protegidos por Ele. Esse é um testemunho vivo de que nós estamos nas mãos de Deus e guardados, protegidos por Ele, né? A paz, irmãos. Não sei se o pastor falou para todos na igreja, mas acho que não. Em fevereiro, eu recebi uma notícia muito triste. No dia 1º de fevereiro, eu comecei a ficar muito doente e não sabia o que era. No dia 6 de fevereiro, fui internada no Hospital na Costa, lá em Santos, e descobri que os médicos se reuniram. Eu estava com a barriga muito inchada, né? Dores terríveis, fazia muitos dias que eu já não comia, emagrecendo, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Descobri que eu tinha pancreatite. É uma inflamação no pâncreas. Na verdade, eu não sabia nem que eu tinha pâncreas. Eu falei com a médica isso, né? Descobri da pior forma possível. Então ela só olhou para mim e falou: Janaína, isso é uma doença muito grave. Muito grave. Primeiro que você vai ter que ficar dias e dias sem comer e sem beber água. Porque o pâncreas você não pode deglutir. Você não pode engolir nada. Então porque senão o pâncreas trabalha. Como ele estava muito inchado, então eu teria que ficar sem comer e sem beber água durante alguns dias internada. E daí, talvez eles estavam pensando até que eu ia para a UTI. Né? Ela chegou até a comentar com a minha mãe que eu talvez ia para a UTI, porque eu não estava um calorão. Foi em fevereiro que teve aquele calor que morreram muitos velhinhos e tudo lá. Então ela pensou que eu não ia aguentar. E nesse mesmo dia eu orei para Deus e falei: Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel a Ti, Pai. Eu acho que ele também falou que essa doença é muito grave. Muitos vieram a mim, choraram, já estavam até, acho que comprando, né, com caixão alguns, né? Então, mas eu confio no meu Deus. E a médica, mesmo assim eu pedi para Deus colocar médicos, pessoas que Ele tivesse na direção, não os médicos, mas que Ele tivesse na direção, que Ele fosse a mão daqueles médicos, que Ele fosse os medicamentos, que Ele entrasse no meu corpo, me salvasse mesmo, me restaurasse. E eu fui com uma máquina de alimentação, me alimentei, fiquei muitos dias sem comer, cheguei a 48 quilos, perdi quase aí 20 quilos, tudo. E chegou um dia de calor, aí descobriram que eu estava com água no pulmão, tiveram que colocar um dreno no meu pulmão. E às 4 horas da manhã estava muito calor, estava quase 42 graus e eu não estava mais aguentando. E eu orei para Deus. Falei assim: Senhor, poxa, eu te sirvo, eu sou tão fiel a Ti, mostra para mim agora o Teu poder. Eu sei que todas as televisões, os rádios estão dizendo que amanhã vai ser a mesma coisa de hoje, o mesmo grau de calor de hoje. Mas eu não aguento, Pai. Eu não estou conseguindo respirar direito com esse dreno aqui no meu pulmão. Eu não estou conseguindo falar direito. E se o Senhor não tomar uma providência agora, amanhã, hoje, não sei. Eu não sei o que vai acontecer comigo. E o enfermeiro chegou para mim e falou: Janaína, você está bem? Nós estávamos pensando em te transferir para a UTI. Eu falei: não, vou ficar firme aqui. E no outro dia, para a honra e glória do Senhor, amanheceu chovendo. Os médicos, os enfermeiros vieram e falaram: gente, o que aconteceu? Falaram que ia ter um calor terrível hoje e está chovendo. E eu só orei para Deus, falei: Senhor, obrigado. Então eu passei por isso, irmãos. Eu tive água no pulmão, eu tive pancreatite, pedra na vesícula, eu me operei. Meu pai quase faleceu na minha recuperação. Eu fiquei 21 dias com um dreno pendurado na minha barriga. Na hora de tirar esse dreno, ele já estava grudado na minha carne. E não pode se dar anestesia, porque não tem como dar anestesia. Ele foi arrancado da minha pele. Quase, foi 5 dias que eu não conseguia nem falar.
Mas eu digo para vocês que o irmão Luciano leu a palavra lá em Ezequiel 37 e disse assim: veio a mão do Senhor sobre mim, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Mas ali, irmãos, Deus trabalhou de todas as formas comigo. Eu digo para vocês, as pessoas às vezes acham que eu sou louca quando eu falo alguma coisa da minha recuperação. Porque eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu fiquei face a face com Deus. Irmãos, eu fui transformada de uma maneira que eu nunca tinha sido transformada antes. Deus veio em mim, Ele conversou comigo, Ele me mostrou quem eu era de verdade, que o meu batismo ali, há 3, 4 anos eu tinha sido batizado, mas não tinha valido de nada. Ele me levou para aquele hospital para mim poder me reconhecer, para mim poder ver quem é Ele, o que eu tinha que fazer por Ele, que as minhas doações, os meus sacrifícios por Ele, pela igreja, por alguns irmãos, não era em vão. Que eu não estava assim afastada da igreja, mas sabe quando você vem para a igreja e não está nem aí? Então Deus deu, ali eu tive, irmãos, um encontro com Deus, naqueles 15 dias que eu fiquei internada, foi um encontro como eu nunca tive na igreja, em nenhum outro lugar eu tive com Deus. E foi tremendo para mim, foi um dos melhores dias da minha vida, porque eu pude conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus maravilhoso que eu sirvo. Porque ali todos achavam, amigos meus não vinham me visitar achando que eu já ia partir, que não era, tá vendo, Janaína, Deus que tu serve, olha aí, tu serviu tanto a igreja, tu serviu tanto teu Deus, olha como tu tá. Mas aquilo tudo foi para me restaurar a minha vida, restaurar a minha família, nos colocar em união, mostrar o Deus que eu sirvo, para mim poder ver, para nós, da minha família, meus amigos, até aqueles que não eram meus amigos, Deus me mostrou quem eram meus verdadeiros amigos. Eu pude realmente conhecer o Deus, irmãos, que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Foi naqueles momentos, naqueles dias no hospital que eu pude conhecer. E como o irmão Luciano pregou aqui um dia uma frase que ficou foi certeira do meu coração, irmãos, e eu digo para vocês, Deus me colocou naquele lugar, porque eu creio que foi Ele que me colocou ali. Que a mão de Deus, ela está em todo lugar. Às vezes a gente não quer ir, como o irmão Luciano uma vez perguntou, se eu soubesse que era para mim encontrar Deus lá, sabendo que eu ia passar, eu não tinha ido. Mas Ele me levou e eu descobri quem é o Deus que eu sirvo hoje. Então, irmãos, eu estava em ossos, sequíssimos, estava bem apagadinha, mas como o irmão Luciano uma vez falou aqui, mas eu não estava em cinzas. Então Deus veio e dos ossos Ele restaurou. E para a honra e glória do Senhor, Ele me levantou, Ele me restaurou. E todos aqueles que olham a mim, olham não a mim, eles olham agora o Deus que eu sirvo. Eles veem em mim o Deus que eu sirvo, que é maravilhoso, irmãos. Então eu digo para vocês, quando vocês estiverem numa situação, tente tentar tirar o melhor dessa situação. Às vezes não olha para a desgraça, não olha para a morte, não olha. Se tivesse que ir, amém. Mas ali Deus restaurou. Se Ele te restaurou, se Ele te deu, te tirou de um lugar e te colocou no lugar mais alto do que aquele, é para você tirar proveito disso. E eu estou aqui agora com toda a minha vida, com toda a minha força, e eu honro ao Deus que me salvou, Deus que me tirou das cinzas que eu estava e que me restaurou e me colocou de pé. E eu creio, Senhor, que a mão dEle, que os anjos dEle, que a força dEle está sobre mim. E nada pode me abalar. Eu posso até cair, porque nós somos de carne e osso, mas nós estamos um Deus que nos puxa pela mão.